E aí, galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de história? Hoje nós vamos falar sobre a formação dos estados modernos. Mas o que é Estado, professor? Estado é uma forma de organização política estabelecida em um determinado território, composta de uma autoridade central e um conjunto de instituições que servem para administrar e defender este território. Professor, eu ainda não entendi. Eu vou dar um exemplo. Estado, exemplos de Estado são os países, tá? Os países são exemplo de Estado. Você tem um território, né? Uma grande terra dividida por fronteiras, né? E esse território tem uma autoridade sobre ele. No caso do Brasil, essa autoridade está centralizada lá em Brasília, representada pela Presidência da República, pelo Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, pelo Supremo Tribunal Federal, né, poder executivo, legislativo e judiciário. Quem faz as leis, quem executa as leis e quem julga. Então, essa autoridade central ela se estabelece em um mesmo território. Né? A gente está sob a mesma autoridade, nós aqui no Ceará e quem está no Rio Grande do Sul, sob a mesma autoridade lá em Brasília. Né? E o Estado ele vai ser composto de instituições que servem para protegê-lo, né, e administrá-lo. Então o Estado ele vai ter tribunais de justiça, estradas que serão públicas e terão que ser reformadas pelo Estado. O Estado vai ter que ter polícia, né, para manter as leis, vai ter que ter um exército para proteger, né, em caso de agressão estrangeira, por exemplo. O Estado ele vai ter um tipo de moeda que é aceita nesse território. Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa o real, nos Estados Unidos utilizam o dólar. O Estado vai ter um conjunto de profissionais que vão atuar, por exemplo, professores como eu, professor de escola pública que pertence ao Estado, né? E aí, gente, o Estado é isso, tá? Só que a Europa ela teve um momento que não teve Estado, como a gente viu em outras aulas. Vamos rever isso aqui. Isso aqui é o que vai surgir lá na Europa quando o feudalismo começar a perder a importância. Como vimos, no feudalismo, o poder político era descentralizado, ou seja, o território europeu estava dividido em feudos, que eram domínios dos senhores feudais. Os reis eram apenas outro tipo de senhor feudal. Então você tinha, por exemplo, a França, tá? Eu vou ficar muito usando o exemplo da França porque é o exemplo mais clássico. Só que a França tinha um rei, tá? Só que esse rei ele não tinha autoridade sobre toda a França. A França ela era toda dividida em feudos. E em cada feudo tinha um nobre, né? O senhor feudal, que era o verdadeiro comandante daquele território. Enquanto o rei só tinha autoridade nos territórios dele. Não existia aquela ideia de que toda a França estava sob a autoridade do rei. Não. O rei era rei da França, mas isso era só um símbolo. De fato, ele só mandava mesmo no território dele. Então a gente vê aqui no mapa, por exemplo, da Europa, durante o feudalismo. E aí você vai ver vários reinos, né? Até impérios e tudo. Só que na prática o poder dos reis desses territórios era limitado. Tá? Porque tinha os feudos, vários senhores feudais e cada um tinha o poder na sua própria terra. Tá? Então você não tinha um Estado nacional com todas essas instituições que eu falei, em que todo o povo está abaixo da autoridade de um único poder. Tá? E aí vamos ver as mudanças. A partir do século X, algumas mudanças na Europa feudal começaram a provocar o enfraquecimento dos senhores feudais, que era quem impedia que existisse o Estado. Cada senhor feudal com sua terra. Quando eles começam a enfraquecer, a coisa começa a mudar. Por que que isso acontece? Em primeiro lugar, por causa do renascimento comercial e urbano, que a gente falou em outras aulas, né? Ou seja, o aumento do comércio e o aumento da valorização das cidades, o crescimento de novo das cidades, da importância das cidades, faz com que a zona rural, o campo, comece a ficar um pouquinho mais para lá. Tá? Ele nunca perdeu a importância de verdade. Mas com o comércio e as cidades ganhando importância, a zona rural deixa de ser a única coisa que vale a pena, que existe, que dá riqueza e poder. Isso faz com que o senhor feudal, cujo poder vinha da zona rural, o fato dele dominar terras, acabasse se diminuindo.
Em segundo lugar, as guerras, como por exemplo as Cruzadas, que foram as guerras contra os muçulmanos por Jerusalém, e a Guerra dos 100 Anos enfraqueceram os nobres, os senhores feudais também. Por quê? Porque eles eram os guerreiros, né, da época, e aí muitos desses guerreiros, né, feudais, senhores feudais, nobres, acabaram perdendo a vida, acabaram perdendo a terra, acabaram perdendo também o respaldo, né? Por exemplo, na Guerra dos 100 Anos, as guerras começaram a ser travadas com armas de fogo. Não havia a necessidade dos nobres serem os guerreiros. Podia se pagar para que pessoas comuns fossem para as guerras, né, utilizar os armamentos. Então o senhor feudal, que era importante porque também era o guerreiro daquela sociedade, deixou de ser tão importante assim porque outras pessoas podiam ser guerreiras também. E aí veio as revoltas camponesas, né? Eles com suas terras e o mundo mudando, né? E o que eles queriam fazer? Manter o poder lá. Então começaram a explorar mais os servos, né? Os camponeses. E aí o que os camponeses fizeram? Se revoltaram. Então os senhores feudais ficaram acuados, tinham que fazer concessões, né? Ceder alguns pedidos dos camponeses ou então reprimi-los com muita violência, mas de qualquer modo aquele estilo de vida deles, de feudo, de cada um com a sua terra, aquela tranquilidade que eles ostentavam, ó, já era. E por último e principalmente a ascensão da burguesia, que a gente também falou nas outras aulas, né? Para lembrar que, de novo, a burguesia era os habitantes dos burgos, inicialmente, eram assim chamados, e depois o nome burguesia, os burgueses, né, passou a denominar os grandes empresários, os grandes comerciantes, tá? Os donos das cidades, praticamente. E esses burgueses, eles queriam um lugar ao sol. Eles não estavam achando legal ser comparado a camponeses, né? Que eles ganhavam dinheiro, enfim. Então, eles queriam um aumento de prestígio. E a partir dos burgueses, tá, da burguesia, que vai começar uma situação em que a nobreza vai ficar meio que isolada, porque a burguesia ela vai começar a fazer uma aliança com a realeza. Os burgueses vão se aliar aos reis. Para quê? Para tentar diminuir o poder dos senhores feudais ainda mais, tá? Então os burgueses vão se aliar à realeza, mesmo os reis sendo nobres também. E por que isso vai acontecer? Porque cada um deles vai sair ganhando alguma coisa. Os reis desejavam ter poder sobre os outros feudos, tentar unificar o território de seu reino, centralizar a autoridade sobre o território em suas mãos. Então o que o rei queria? O cara era rei da França, como eu disse, né? Mas queria o poder sobre todo o território. Ele não reinava sobre esse território de certa forma. Então o que ele queria? Tirar o poder do senhor feudal e ter poder realmente sobre aquelas terras, que por direito eram dele porque ele era o rei, tá? E aí aos poucos eles foram tentando, né? Travaram batalhas com os senhores feudais, arranjaram casamento para a filha, para tentar, enfim, relacionamento com esses senhores feudais para ir tomando as terras aos poucos, etc. E os burgueses? Para os burgueses, atuar em um território unificado, nas mãos de um só senhor, seria mais vantajoso para seus negócios. Então a burguesia começou a financiar o rei. Se o rei não podia contar com os nobres que eram guerreiros para seu exército, ele precisava pagar pessoas para lutarem para ele, para fazer um exército próprio, né? Com armas, com tudo. Porque o senhor feudal, o próprio senhor feudal era convocado para a guerra, que era o guerreiro, ele ia lá com seu próprio armamento, seus mantimentos, né? Mas se o rei queria um exército, ele tinha que mantê-lo. E aí o dinheiro vai vir da onde? Dos burgueses, tá? E por que os burgueses queriam que a terra ficasse na mão de uma só pessoa? Por que para os burgueses isso era melhor? Pelo seguinte, um território com uma só lei, uma só moeda, um só sistema de impostos, boas estradas, sem conflitos internos. Por quê? O burguês era um comerciante, por exemplo. E aí ele queria atuar numa área, né, ou atuar em outra. Aí qual era o problema? Ele chegava para vender uma coisa num feudo, ali tinha uma lei X, no outro feudo era outra lei. Aí ele tinha que se adequar. Aí em uma determinada feira, em um determinado feudo, aceitava determinada moeda, mas não aceitava outra. Aí as estradas eram ruins, né? Porque só era cada um no seu feudo, não tinha um sistema de estradas que ligasse todo o território, né? Só se
Se tivesse um dono só da terra, talvez ele criasse estradas. Mas como era cada um no seu feudo, ninguém se preocupava em melhorar a estrada. E não tinha segurança, porque os senhores feudais às vezes entravam em choque uns com os outros, brigavam uns com os outros. Então imagina aí a França com várias guerras dentro da França entre os senhores feudais, cada um brigando, cada um na sua terra, cada um com sua lei, cada um com sua própria moeda, cada um cobrando um imposto mais alto, cada um cobrando um imposto mais abaixo, um imposto por isso, um imposto por aquilo. Enfim, era uma confusão. Então, para a burguesia, ter toda essa confusão, todo esse caos, cada um com sua terra, não era bom para seus negócios. Então, o que a burguesia queria? Se a terra toda, se todo esse território tiver apenas um proprietário, a gente só vai ter uma lei no território todo, só vai ter uma moeda no território todo, não vai ter guerra porque só quem vai ter exército é o rei, vai ter só um tipo de imposto que eu vou ter que pagar, enfim. Então é por isso que os burgueses queriam a unificação, tá? Então é a partir disso que vão surgir os estados modernos, né? Os países. É a partir disso que vai surgir França, Inglaterra, etc. Por causa dessa aliança com a burguesia, com o rei, e esse desejo de que todo o território fosse unificado na mão de uma só pessoa e unificasse também a lei, a moeda, os impostos, o exército, etc. Atenção! Esse processo demorou séculos e não ocorreu da mesma forma em toda a Europa, tá? Fique ligado, isso não aconteceu do mesmo jeito em todos os países. É uma generalização, mas cada paísinho, cada reinozinho, cada estadozinho lá na Europa teve o seu próprio jeito, tá? Foi mais ou menos dessa forma, só que com suas diferenças. E não foi de uma vez, não foi um rei que se juntou com a burguesia, foi o rei, depois o filho dele, depois o outro, enfim. E o que houve com a nobreza? O que houve com os senhores feudais? Quando o Estado passou a ser unificado, a nobreza acabou, a nobreza, eles foram embora, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. A nobreza guerreira, que era, né, os senhores feudais, os guerreiros, tornou-se nobreza cortesã, ou seja, passando a habitar na corte, no palácio real. O rei poderia vigiar os nobres de perto e os nobres manteriam seus privilégios. Sabe aqueles filmes que tem o castelo, o palácio do rei, da rainha, que tem um monte de gente lá que fica puxando o saco deles? Vários nobres, né? O conde não sei do que, o duque não sei do que, o marquês não sei do que estão lá só para adular ou para administrar esse pessoal ali? Pronto. Isso é o que aconteceu com a nobreza. A nobreza parou de ter autonomia sobre suas terras, a nobreza deixou de se mostrar como grandes guerreiros, aqueles cavaleiros de armadura, e passaram a ser isso aí. Passaram a habitar no entorno do rei, tá? Passaram a orbitar ao redor do rei. E aí eles faziam o quê? Trabalhavam na administração do Estado, né, por exemplo, e eles recebiam privilégios. Eles ainda eram nobres, eles ainda passavam a nobreza para seus filhos, né? Como eu disse em outras aulas, o nobre era quem nascia nobre, né? Porque o ancestral dele foi o primeiro nobre, digamos assim. Alguns desses nobres podiam eventualmente querer o trono, caso o rei não deixasse filhos, por exemplo, e eles tivessem algum parentesco com o rei. Eles não pagavam impostos, eles recebiam uma pensão sem fazer nada, recebiam dinheiro sem fazer nada, certo? Então, eles mantiveram seus privilégios, perderam a sua autonomia, a sua independência, mas ainda tiveram privilégios. E o rei, deixando eles pertinho, o rei podia vigiá-los, para que eles não tentassem fazer com que o reino fosse fragmentado de novo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, que eu tenha sido claro. Valeu!